Sabe aquelas notícias que você só pode ter sido escrita por algum débil, alguma pessoa que não tem conhecimento de causa nenhuma, e, tipo, ou ela joga como opinião, ou pega algum dado fajuto do governo, tipo essa notícia aqui, né? Essa notícia, ela está dizendo o seguinte, ó: hoje o motivo do Ocidente, né, tá tendo um problema demográfico enorme. A culpa é do povo que não quer ter mais filho. Beleza. Vamos raciocinar um pouquinho, vamos filosofar um pouquinho para ver se isso é culpa do povo mesmo. Esse problema também, melhor dizendo, ele não é só do Ocidente, ele é do Oriente também. O único lugar mais. Beleza, o Oriente todo não, né? Nós temos a Índia com uma demografia assim bem ascendente. Porém, a China está precisando de crescer as famílias, ter mais filhos. Eles já estão tendo um problema de redução populacional enorme, população envelhecida. Nós temos esse mesmo problema no Japão, população envelhecendo, os caras reduzindo até carga horária semanal para 4 dias, para ver se o pessoal fica mais em casa, tem mais relacionamento, para ver se tem mais filho. Eles estão tendo problema também. A Europa não precisa nem dizer nada, está envelhecida literalmente, que estão procurando árabes, pessoas lá do Oriente Médio, pessoas que estão na África para vir para lá, né, para ver se faz os serviços, os trabalhos, porque não tem mais jovem para compensar os serviços. Então nós estamos tendo um problema global mesmo, realmente, com relação à demografia. Agora vamos saber o motivo do qual a redução populacional está acontecendo desse tipo. Primeiramente, por conta das leis que foram alterando no mundo inteiro. No Brasil, desde a década de 60, ainda no governo dos militares, chegou aqui a obrigatoriedade do uso do anticoncepcional. Ali eles já foram reduzindo a população brasileira há 50 anos atrás, né? A população brasileira ela vem sendo reduzida gradualmente, né? Mas só que não foi só o anticoncepcional que reduziu a população. Não foi só isso que aconteceu. Foram vários elementos cinematográficos, vários elementos midiáticos de propaganda foram sendo trabalhados. As pautas feministas, as políticas voltadas para isso foram incrementadas. Quem tem mais direito hoje na população? Um hétero ou um gay? Um hétero ou uma feminista? Quem tem mais direito hoje, quando a gente fala de relação a questões gerais, né? Geral, trabalho, direito à opinião, coisa do tipo, esse negócio de lugar de fala que a esquerda tanto fala, né? Pois bem, as pessoas héteras, os casais normativos, esse mundo foi sendo destruído gradualmente, tudo foi inserido na nossa cultura, na nossa música, nos nossos filmes, em todos os contextos foram inserido o fim da família tradicional, aquela família monogâmica, ela foi sendo destruída, foi colocada como algo realmente que não funciona, sabe? Eles foram quebrando o patriarcado, foram colocando como coisa atrasada e questionando a honra desses homens do passado, sempre colocando eles como traidores, como homens que não eram homens de família. E isso foi degradando a família tradicional, né? Então eles foram quebrando todo o conceito de família para naturalmente inserir as políticas da nova era, né? Que são aquelas políticas. Qual é o tipo de família? Existe um modelo de família hoje? Não, existe uma polifamília. Até uma pessoa que é mãe de pet, pai de pet, hoje se considera uma família, né? Então quer dizer, eu não estou entrando nem em outros quesitos de gêneros aí, porque enfim, a gente não pode mais tocar em assuntos um pouquinho mais complicados aqui, tá? Mas a família heteronormativa, se é um homem e uma mulher, né, gêneros opostos aí casados juntos para ter filhos, né, naturalmente, sem precisar inserir alguma coisa artificial ali, né, a não ser o membro mesmo. Enfim, esse tipo de família ele está sendo completamente destruído, que essa é a família que o Criador forneceu para o homem, né? Deixará o teu pai, tua mãe, se unirá a ela. Tá? E eu não estou aqui questionando as outras, que eu acho que as pessoas têm o direito de escolher para onde é que elas vão morar na eternidade, ou qualquer coisa do tipo. Se eu acredito na criação pautada na Escritura Sagrada, isso é uma questão minha, e naturalmente tem muita gente que acredita nisso também, mas nem todo mundo é obrigado. Eu não estou aqui sendo um tirânico ou querendo dizer que eu sou contra as outras pessoas. Não, eu estou falando que as propagandas que foram inseridas na mídia, durante todas essas décadas, foi tudo voltadas para favorecer esse formato poli,
né, essa grande quantidade de seja o que você quer, há de ser tudo da lei, assim como diria o próprio Aleister Crowley, o maior satanista do século XX. Portanto, nós estamos vivendo exatamente aquilo que o sistema fomentou desde sempre, né? Criar essa nova categoria, quebrar o tradicionalismo e fomentar esse tipo abjeto de coisas que vão mudando completamente a configuração humana, que isso foi intencional, né? De modo que a nossa sociedade hoje é uma sociedade que sofre de dependência emocional, sofre de diversos problemas, como, por exemplo, depressão. A maior quantidade das pessoas que morrem hoje em dia é por coisas banais. Você não sabe por que a pessoa se matou, simplesmente por uma coisa boba, porque as pessoas não têm mais segurança nenhuma, porque não tem solidez nenhuma na tua mente. São mentes fracas, pessoas que não confiam em ninguém, não há ninguém que se possa confiar porque está tudo completamente destruído. E isso vai de cumprimento com a própria Escritura Sagrada que diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então o marido traindo a companheira traindo o companheiro, enfim, ninguém confia mais em ninguém. Então o hétero foi quebrando esse contexto porque a mídia foi trabalhando na mente dos alienados. Foi dizendo exatamente o que eles têm que fazer, né? Olha, há de ser tudo da lei, não tem problema você fazer isso não, vai lá, faça o mal, então traz maldição para dentro de casa, quebra todo o conceito, então você vê cada destruição. Cara, eu ouço cada história que eu fico assim bizarro. Eu fiquei sabendo de uma história que eu achei, cara, isso não pode ter acontecido não, isso não pode ter acontecido. O cara, ele se relacionava com a mulher e tal, e aí era casado e tudo mais. E aí, o que que acontece? Ele tinha filho com ela, inclusive, tudo certinho. A mulher foi, deu uns pulos, pulou a cerca e engravidou do outro cara. Depois essa mulher retorna pro cara, toda quebrada, toda estronchada e grávida. E o cara aceitou. Aí eu, caramba, bicho, isso é. Não, não. Abre um buraco aí, deixa eu pular dentro, porque o negócio tá doido. Então, assim, esse tipo de narrativa, esse tipo de coisa que eu acabei de contar aqui, tá se espalhando geralzão, cara. Geralzão, ninguém se respeita. Então, isso é cumprimento da Escritura Sagrada. Nós estamos entrando numa configuração do final dos tempos e, ao mesmo tempo, você vê a culpa sendo colocada nos próprios seres humanos pelas estatísticas, pelas mídias. Porque os caras vão dizer assim, ó, os homens não estão querendo mais ter relacionamento para ter filho, por quê? Por que as pessoas não estão querendo mais fazer isso? Primeiro, porque elas não confiam umas nas outras. Para você se relacionar com uma pessoa, para você ter uma família com ela, você tem que confiar, mano. Você se entrega de corpo e alma. Só que os zumbis de hoje em dia tá problemático. O cara não quer mais se relacionar com um zumbi qualquer, mesmo que ele tenha uma mente boa, porque o zumbi vai fazer mal para ele, né? Vai simplesmente cair numa tentação qualquer aí e vai cumprir com essa ideia satânica de destruição, né? Então nós temos todas essas problemáticas acontecendo aqui. Assim também são os homens. Não estou aqui defendendo, não, porque o que tem de cabra sem vergonha, satânico, mente completamente diabólica, que não pode ver um rabo de saia que já quer trair a sua companheira, isso está lotado, cara. Então, o nosso mundo ele está assim, cheio de traidores, cheio de perversos, e a sociedade nossa aceita esse tipo de gente. Por isso que esse formato de pessoas está crescendo cada vez mais. Olha o que eles permitem nas nossas músicas, esses sertanojos aí, tudo falando de cornice. Olha para esses funks malignos aí, só falando de putaria, só de coisa ruim. Então, nossa cultura ela está fomentada para fazer as pessoas serem maus umas com as outras. E os governos vão permitindo isso. Isso é intencional, tá certo? Muita gente não concorda com esse tipo de fala que a gente fala abertamente aqui, mas é a realidade. Cara, se você quer ter uma família saudável, nunca toque um sertanojo na tua casa. Nunca toque um bandido cantando putaria na tua casa, porque tu vai trazer só desgraça para tua família. Se você fizer isso, cara, eu vou contar outra história aqui real que eu achei drástico demais, cara. Meu pai eterno. O cara morava num lugar onde eu escutava as músicas que vinha, né, obviamente, das redondezas.
E ali tinha um cara ali perto, que ele morava ali na casa dele, só tocava tipo aquele estilo Marília Mendonça, aqueles coisa de corno, sabe? E todo mundo cantando, Bruno e Marrone, eu dormi na praça, chorando nela, esse tipo de lixo aí. Aí, aí, cara, o que que acontece? Outro dia, o cara esmurrou, arregaçou a mulher que morava com ele. Ah, mas estava cantando esses dias, esses lixos ali, o cara arregaçou ela, porque provavelmente, né, provavelmente descobriu. 15 dias ou um mês depois, eu não posso relatar quanto foi exatamente, eles estavam presos no material, porque não se separavam, porque moravam no mesmo local, então estavam presos no material, porque tem aquele negócio de dividir as coisas, então separados simplesmente por paredes, mas continuavam no mesmo ambiente. Essa mulher, ela levou um cara gigante para dentro da casa dela, e esse cara arregaçou-na, tipo assim, mas no outro sentido, no sentido sexual da coisa, entendeu? Que essa mulher gritava e a vizinhança escutando. Pá, 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 com o outro lá dentro no quarto seguinte. Ela fez isso só para dizer, ó, oh, infeliz, o que que eu tô fazendo contigo aqui? Aí eu, como é que pode, cara? Eu vi isso, eu tive que testemunhar isso para ver. Como que pode as pessoas chegarem num nível tão diabólico, tão satânico? Tipo assim, a coisa mais diabólica que você pode imaginar na tua vida, mano. Aí eu, caraca, isso é muito podre, bicho. Sodoma total, velho. Satanismo total, mano. E assim, eu testemunhei já tanta coisa bizarra nesses meus 30 e poucos anos que eu fico pensando assim, poxa vida, velho. Poxa vida, nós só não fomos fominados ainda. Esse mundo não foi fominado ainda por pura misericórdia, porque o ser humano está numa fase tenebrosa. Então, como é que as pessoas vão pensar em ter famílias hoje em dia, se tanta coisa bizarras como essa estão acontecendo, mano? É uma geração completamente destruída. Essa é a geração da década de 90, da década de Xuxa, da década de Gugu, banheira do Gugu. Essa é a geração desse período imundo que teve na nossa história, cara. Um período de libertinagem, fora de série, e não parou. De lá para cá, a coisa só vem piorando as próximas gerações. Se a gente não souber colocar os nossos filhos na linha para dizer para eles, ó, oh, isso é completamente errado, ser traidor, ser uma pessoa maldosa, fazer isso, você mata os sentimentos da pessoa, você vai matando cada um vai matando o outro. Se você Hoje em dia tem homens aí completamente detonados. O cara fala, cara, nunca mais eu vou confiar em alguém. Nunca mais eu vou confiar numa pessoa porque eu fiz de tudo e olha o que eu ganhei no final, né? Então, assim, estão todos à mercê de um satânico de repente desviar a conduta porque já tinha no seu interim, na sua, na sua formação, o mau caratismo formado, intrínseco, e já estava dentro dessa pessoa. Ela simplesmente explana em determinado momento. Tá? Então a sociedade ela está completamente contaminada. Não é que as pessoas quiseram ser assim. Quem quer sofrer? As pessoas escolheram sofrer? Não. É porque elas foram inseridas num contexto, num mundo completamente voltados para as piores parafernálias de tudo que você possa imaginar. E as pessoas são imediatistas. Elas gostam de prazeres imediatos, prazeres rápidos, coisa. Só que o prazer, ele termina muito rápido também. Prazeres são 15 minutos, são o prazer mais gostoso que um ser humano vai sentir é o do orgasmo, que dura ali alguns segundos, né? As mulheres que têm uma condição de estender um pouquinho mais, mas nós homens são bem rápidos. Mas as pessoas, por esses mínimos prazeres, elas fazem as piores bizarrices, elas dão a própria vida, né? Elas se matam por conta disso, independente, né, do que aconteça. Elas querem saber de viver aquele momento prazeroso, mas não importa se está acabando com uma família, se está matando um outro, enfim, a coisa é muito louca. Então a questão é, hoje em dia as pessoas vivem pelo imediatismo do sexo, do dinheiro e assim,
vendem as suas almas, o seu caráter, a sua própria dignidade, sua família, tudo eles entregam em nome desses prazeres. Então, é essa a sociedade que está sendo fomentada. Por isso que o cara fica pensando, se ele mesmo é contaminado com esse sentimento, ele fala, cara, então quer dizer, todo mundo é assim. E não é verdade, porque existem pessoas ainda puras, tem pessoas que estão procurando se purificar, ser melhor a cada dia, né? Mas, enfim, o problema é esse, que as pessoas não sabem nem com quem elas se relacionam hoje em dia, né? É uma dependência sentimental enorme, uma dependência emocional enorme que precisa ter, porque precisa ter alguém. Todo mundo fica naquela e não consegue solidificar nada, porque todo mundo está pensando em si mesmo. Ah, se eu tiver meu prazer resolvido, então está tudo correto, né? Independente com quem que seja. Só que cada pessoa anda em uma direção. Cada ser humano é único nessa vida. O problema é que a coletividade, no geral, está seguindo a mesma ótica satânica, se aproveitar um dos outros. Um vai se aproveitando do outro e ninguém está vivendo para ninguém, né? Essa é a grande realidade. Enquanto você, como ser humano, não cumprir aquilo que está na Escritura Sagrada, como por exemplo, o homem, ele deve fazer o quê? Amar a sua esposa. Ele deve amar ela, como se fosse a própria noiva de Cristo. É como se fosse, como a igreja é para Cristo. O homem deve amar a sua esposa. E a mulher, o que que ela deve fazer? Amar o homem? Não, ela deve fazer o quê? Ela deve honrar o homem. Ela deve honrar. Como é que ela honra? Com a sua fidelidade, com o seu caráter limpo, com sua santidade. É assim que acontece. Se a sociedade abandonar esses princípios, já era, está ferrado, acabou. E foi o que eles fizeram durante todo esse tempo aí? Ensinaram as pessoas a serem maus umas com as outras. O que eles ensinam nas novelas? O que eles ensinam nessas músicas satânicas? Se não é fazer exatamente o contrário disso. Serem fiéis, serem maldosas, amar a si mesmo, fazer todo tipo de maldade, porque há de ser tudo da lei. Veja uma mulher satânica que faz uma coisa dessa. Ela sai do casamento e ainda leva metade do que o homem levou para construir ali. Às vezes a pessoa não fez absolutamente nada, não proveu em nada, e no final ainda leva a metade para ir sacanear com o outro ali, né? Isso acontece, né? A gente sabe que é uma realidade, e assim muitos homens estão se matando, estão cometendo barbaridades porque não aguentam, não suportam o peso de ser trocado, etc. Esse tipo de coisa que vem acontecendo, que a gente não precisa nem olhar para um espreme-sangue da vida para saber que isso está acontecendo. E eu não estou aqui defendendo os homens também, que tem, na sua grande maioria, 50%. Tem mau caratismo de um lado e tem mau caratismo do outro também, né? Safados e pilantras que estão fazendo um monte de maldade aí também. Porque, apesar de tudo partir da mulher, né? Por exemplo, o homem não pode invadir o espaço de uma mulher sem que ela dê a brecha, né? Mas mesmo assim, o infeliz que procura entrar nessa brecha é porque ele também está procurando a maldade, né? Do outro. Está querendo ser melhor do que o outro, está querendo fazer o mal para uma família, né? É isso que acontece, infelizmente. Vamos contar a verdade. Aí essas estatísticas trazem esses dados para dizer que os homens, que as pessoas não querem mais. Não querem mais, não é porque eles foram estragados pela elite global, né? Essa elite que comanda o mundo, a serem completamente ruins um para com os outros. Enquanto que as famílias poderosas, elas têm família, elas têm realmente as famílias delas são grandes. Olha só o tanto de filho que o Elon Musk tem, olha só o tanto de filhos que o Zuckerberg tem. Veja, eles falam, a minha genética vai crescer, mas a deles vai ser completamente definhada. Não vai seguir a escadinha. Nós vamos destruir no comecinho, nós vamos acabar, porque um homem sem família é um homem sem base, uma mulher sem família ela não tem base nenhuma. Então, a sociedade se perde. Uma filha que não tem referência de avó, de pais e nem de avós ou qualquer coisa parecida, é uma vida ela tem uma tendência a ser pior, né? Ou seja, vai ser a próxima geração vai ficar pior do que a que está partindo, né? Então, assim, gradativamente eles foram destruindo a nossa sociedade, ficando apenas eles como famílias numerosas e famílias realmente que estão aí para dominar as outras, né? Porque não existe outras, tá tudo completamente quebrado. Pois é, meu amigo, a coisa é muito séria. Um abraço.